Boa tarde, continuando nossas exposições nesse domingo, sobre o assunto que nós vamos inaugurar. Inauguramos ontem, já falamos algo nesse sentido, né? Sobre a arqueologia da, da polarização que o mundo vive hoje em dia, entre principalmente esquerda e direita, direita e esquerda. E nós identificamos arqueologicamente a origem disso, segundo nós entendemos, no lado mais intelectual, já no final da Idade Média. O Leibniz que nós falamos, né, deu uma disputa com Locke por conta da obra que Locke publicou primeiro, que se chama Ensaio sobre Entendimento, e Leibniz fez os seus novos ensaios sobre o entendimento. Locke pregava o empirismo puro, em que a mente, o cérebro, seria uma tábua rasa, em que a experiência concreta, empírica, nos sentidos, né, de visão, audição, que iriam preenchendo isso, né, numa visão radical a partir de Hume. Aí se questionou até a capacidade de conhecer a Deus, porque você não tem condição de sentir a Deus, né? E veio Leibniz do outro lado, que fez novos ensaios. Ele fala que tem ideias inatas que não surgiram desse conhecimento empírico imediato. E nós já fizemos esse comentário, né, que a partir daqui Leibniz sistematizou o empirismo puro, desagou no capitalismo, né, e na liberdade de mercado, em que as experiências comerciais que dominam o mundo, e do lado de Leibniz, esse que nós vimos foi Locke. Se nós falamos lá, foi o empirismo puro de Locke, aí desagou em Hume, um pouco de Kant, até chegar nos materialistas, e o lado de Leibniz é esse lado da consciência, que ela tem algumas experiências que são advindas naturalmente, sem precisar da experiência, né? E dentro dessas experiências teria a experiência religiosa, mas dentro dessa questão, a questão dessa mentalidade e de racionalidade anterior que foi se desenvolvendo a ideia e a necessidade de um Estado regulador das atividades dos homens. Diz que o seu desenvolvimento viria nessa questão da intervenção de Estados, que é do Estado, né, que é um dos pilares da chamada esquerda, né, até na esquerda radical marxista, que prega uma intervenção total do Estado na economia. Então, esses dois, dentro da nossa análise, nós também vamos ver alguns textos, né, que se surgiram essas diferenças e que foram se desdobrando até chegar nessa disputa atual da esquerda e direita. Nós vamos depois passar a leitura de textos numa sessão posterior, mas que vamos ver as nuances nesse sentido, né, de cada um dos autores, mas temos a relatar alguns detalhes que se passam desapercebidos, que muitas vezes hoje, como você vê, não que eles tenham previsto isso, mas que comprovam essa tendência de Locke ter desaguado no que seja a direita hoje, Leibniz desaguado no que seja a esquerda hoje. Coisas que não se podem falar que foram intencionalmente previstas por eles,
Na época não se tinha isso veio depois da Revolução Francesa. Eles, Leibniz e Locke, são do final da Idade Média, início da Idade Moderna, anterior à Revolução Francesa. A contemporaneidade é com a Revolução Britânica, né, chamada a Revolução Gloriosa, também de cunho liberal, mas não se tinham essa discussão dos tempos atuais. Então nós queríamos fazer essa ressalva, né? E falando nisso, Locke tem um discurso dele em que ele abertamente defende o escravagismo, né? Que é mais dentro como uma forma de contrato, apesar dele ser inglês, e a Inglaterra foi um dos primeiros países a se levantar contra o tráfico negreiro e contra a escravidão. Não podemos condenar a Inglaterra, foi um dos primeiros grandes países a serem contra, inclusive por conta dessa oposição é que houve a libertação aqui no Brasil e nos Estados Unidos. E Leibniz tem uma passagem em que ele meio que não assim tão declarado igual Locke, mas ele costura uma visão de unidade europeia que já tinha sendo vivido quando do chamado Império, Sacro Império Romano, ou do Império Carolíngio, né? Isso na Idade Média, o que gerou os primórdios da visão que viriam ser implementados a atual comunidade europeia. E a defesa da comunidade europeia atualmente é um dos marcos da chamada esquerda. Então tem esses dois lados. Locke é bem mais direto, ele tem um documento defendendo a questão da escravidão, o modo de produção em si, e já está implicada a questão do mercado e os contratos feitos pelas sociedades mercantis. Então já tinha essa visão de Locke. Leibniz não tinha essa visão de comunidade europeia que nós temos hoje, né? Já tinha mais uma visão e não foi algo assim tão ostensivo dentro das suas atividades políticas. Ele não teve uma atividade política assim, mas ele colaborou com grandes famílias e aristocratas da Alemanha, que previam essa questão da unidade dos governos, os reinados da Europa, configurado dentro da França e Inglaterra, que foi o Império Carolíngio e depois o Sacro Império Romano. Boa tarde a todos.